Vamos começar o nosso estudo. Sabemos que Deus tem nos dado muitos presentes. Os presentes de Deus são todos maravilhosos, oportunidades que Ele nos dá para conhecê-lo, para viver, para desfrutar de tudo aquilo que Ele fez. E Ele está conosco em todo o tempo, pronto para nos abençoar, pronto para nos mostrar a sua vontade, pronto para nos fazer subir, para penetrar nos céus, para contemplar a sua glória, pronto para nos fazer caminhar nesta jornada tão linda de ser um discípulo seu, de conhecer o seu amor e de cumprir o seu propósito. Esta oportunidade Deus nos dá a cada dia. Muitas vezes as pessoas desperdiçam o tempo, têm os seus passatempos, um modo de jogar o tempo fora. Quantas pessoas estão aí aposentadas e ficam às vezes só fazendo palavras cruzadas, ficam aí apenas se divertindo, apenas fazendo alguma coisa para encher o tempo, para passar o tempo. E este tempo é rico, é precioso, é um presente de Deus para nós. Vamos ver que na oração que Jesus nos ensinou a fazer, a oração do Pai Nosso, Ele disse: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Cada dia, Deus nos dá cada dia para vivermos. O dia de hoje é um presente de Deus para nós. Devemos vivê-lo com intensidade, sabendo que não voltará mais. Este dia, esse tempo que estamos tendo juntos agora, ao redor da Palavra de Deus, é um tempo que nunca mais voltará. Mas é um momento que, quando nós mergulhamos na vontade de Deus, quando nós procuramos fazer aquilo que Deus quer, então nós experimentamos a vontade dEle, então a nossa vida se torna eterna. Então o que fazemos para Deus se torna digno de recompensa. Então há sentido para o viver, há resultado em nossa vida e a vida passa a ter este sentido tão maravilhoso. Uma pessoa que vive em depressão, uma pessoa que está com a sua autoestima tão baixa, uma pessoa que está pensando, para mim não tem jeito, é melhor morrer, quando ela começa a entender o plano de Deus, quando ela começa a olhar para os outros e deixa de olhar para si mesmo, quando ela começa a ver que ela é importante, que Deus tem um projeto para cada dia para a sua vida, então essa depressão vai embora. Elias estava lá escondido na caverna, dizendo: Senhor, eu quero morrer. Eu fiz tudo direitinho na minha vida e o que eu recebi foi uma rainha querendo me matar, perseguição, estou jurado de morte, e o que eu vou fazer da minha vida? Então o Senhor disse: Elias, o que fazes aqui na caverna? Vem aqui fora, eu quero falar com você. O que você está fazendo aí, Elias? E Deus trouxe para ele: eu tenho um grande plano para a sua vida. Eu tenho muita coisa para você fazer. Vai, o seu caminho é longo. E Deus deu a Elias uma tarefa de ir aos reis, ao rei da Síria, ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel e ungir o seu sucessor, o novo profeta de Israel, que seria o profeta Eliseu. Havia muito o que fazer. Ele tinha um profeta para discipular, ele tinha um caminho a percorrer, ele tinha passos a deixar na terra para serem seguidos. Ele tinha uma carreira a percorrer. E esta carreira que percorremos, ela é dia após dia. E cada dia tem um significado especial para nós. Deus, a cada dia, nos revela a sua vontade e o seu querer. A cada dia, Deus nos mostra aquilo que Ele quer que nós façamos. E devemos cumprir o seu propósito. Deus nos fala hoje. Precisamos discernir a sua voz e obedecê-lo. É necessário entender que Deus nos fala das mais variadas formas. Uma das formas lindas pela qual Deus nos fala é através da sua palavra. Por isso devemos lê-la todos os dias. Devemos mergulhar nas maravilhas da palavra de Deus e conhecer a sua vontade. Mas o livro de Provérbios nos diz que a sabedoria fala nas ruas, fala do alto da montanha, e nós podemos ligar o noticiário aí na televisão, tomar os jornais
e ver a sabedoria nos falando nas catástrofes, nos terremotos, nas enchentes, nos tsunamis, nos furacões, falando que Jesus está voltando, falando que os sinais da sua vinda estão bem claros e que devemos não somente estar preparados, estar vigilantes, estar em oração, estar na presença do Senhor, como também alertar as pessoas ao nosso redor que o dia do Senhor vem. O dia do Senhor está chegando. Isso devemos entender e viver dentro desse propósito, e viver para cumprir o chamado de Deus, e valorizar o tempo que Ele nos dá. O Salmo 95, de 7 a 9, diz: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua voz, da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Deus é o nosso Deus, e Ele é o nosso pastor, e Ele nos guia com sua voz. A palavra nos diz que as ovelhas ouvem a voz do Senhor, ouvem e obedecem. E o Senhor diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Se hoje, neste dia que Deus fez para você se alegrar, se regozijar com a sua família, com o seu Deus. Neste dia que Deus nos dá para viver, se você ouvir a voz do Senhor, através dos noticiários, através da palavra, através de um programa de televisão, não endureça o seu coração, mas que você o derreta, o permita que ele seja colocado sobre o altar e a sua vida seja derramada como uma oferta ao Senhor para viver este dia na sua presença, para cumprir o seu propósito. Quando vossos pais me tentaram, diz o Senhor, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. O Senhor faz uma advertência à presente geração, para evitar a incredulidade que demonstrou a geração passada. O Senhor disse ao seu povo: olha, se Israel me ouvisse, se Israel atentasse para o que eu estou dizendo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como o povo fez no passado. Foram rebeldes, foram desobedientes, murmuraram e disseram: para que Moisés nos trouxe esse deserto? Nós devíamos ter morrido no Egito, nós devíamos ter ficado no Egito, lá a gente tinha comida, lá tínhamos túmulos. Mas eles deviam estar olhando as bênçãos. Não olhe aquilo que está faltando na sua vida, olhe aquilo que você tem. Você está enxergando, você está vivo, você pode falar, você pode pensar, você pode caminhar, você pode andar. Não sei quais são as suas limitações, mas nunca serão tantas que te impeçam de fazer tudo. Pelo contrário, Deus está aí ao seu lado. E enquanto há vida, há esperança. Enquanto você pode ouvir e pensar, você pode orar e buscar a face do Senhor. Nós vimos que o coração do povo se endureceu e Deus disse: olha, esse povo se endureceu, foi rebelde em Massá e em Meribá. O que significam estas palavras? Meribá significa contenda, discussão. Massá, sua raiz verbal é tentar. Meribá, contenda. Quando se contende com Deus, quando se questiona Deus, quando se traz a ira, o coração revoltado contra Deus. Águas de Massá, águas de contendas. Quando o povo, ao invés de olhar a provisão do Senhor, ao invés de olhar que Deus estava ali provendo todas as coisas, ficou olhando aquilo que eles queriam e não o que Deus queria. Na verdade, Deus tinha um propósito do povo ficar no deserto apenas 2 anos e de entrar na terra prometida. Mas quando estavam prontos para entrar na terra, Deus mandou os espias após aqueles 2 anos e eles voltaram com um relatório de desânimo. Apenas 2 tiveram fé, Josué e Calebe. Mas 10 príncipes de Israel voltaram dizendo: a terra é muito boa, mas tem gigantes. Eles são maiores do que nós, eles têm carros de ferro, suas cidades são muradas, nós estamos como gafanhotos perto deles. Voltaram sem fé
e estimularam todo o povo a se revoltar, a entrar numa rebelião contra Moisés, contra Josué, contra Calebe. E Deus disse, esse povo é muito duro, este povo não está vendo que todos os dias eu dou o maná, este povo não está vendo que todos os dias eu tenho cuidado deles, como a mãe cuida do bebezinho, eu tenho cuidado do meu povo. Eles não enxergavam que tinham, mas aquilo que eles queriam. A paz vem ao nosso coração quando vemos aquilo que Deus nos dá e nos alegramos. O Senhor falou sobre as águas de Meribá e Massá. Contenda, murmuração. Quando você começa a murmurar contra Deus, a sua fé vai esfriando e você vai se distanciando dele. Mas quando você confia, entrega, quando você sabe que o dia de hoje é um dia especial que Deus deu para você conhecer mais ao Senhor e desfrutar da sua presença. A fé produz obediência. A incredulidade traz dúvidas e contendas e impede a ação de Deus nos corações. É preciso ter fé em obediência. É preciso crer e descansar neste Deus tão maravilhoso que promete nos suprir dia após dia. Deus promete que vai levar o nosso fardo. Deus promete que não precisamos estar ansiosos por coisa alguma, pois Ele nos supre. Mas Ele nos supre hoje, no dia de hoje. Descansar no Senhor e saber que Ele é fiel, que Ele é justo. Saber que Ele ouve a nossa oração. Saber que Ele nos atende e está pronto para nos abençoar. Em Hebreus 7, de 3 a 13, há uma alerta do Espírito Santo dizendo: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Lembrança do passado, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram de coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A fé agrada a Deus, mas a descrença, a murmuração, a contenda entristecem o coração de Deus. E o Senhor nos manda olhar para o passado, para a história do povo de Israel. Naqueles 40 anos, Deus os carregou nos braços. O Senhor disse que como a águia traz os seus filhotes no seu dorso. E como a águia faz isso? Ela, quando o filhote está adulto, está precisando sair do ninho, ela o empurra fora do ninho, mas não o abandona. E quando ele vai despencando no ar, a águia mãe, ela voeja por baixo do filhote e o ampara no seu dorso. E o leva para o ninho de novo e o solta novamente, até que ele aprenda a voar, até que ele aprenda a ter fé, se nós podemos dizer assim, com relação a nós, homens, e não águias. Deus quer que nós tenhamos fé, que nós confiemos nele. Muitas vezes somos empurrados do nosso conforto, muitas vezes enfrentamos uma situação em que nos sentimos totalmente abalados, totalmente soltos no ar e vamos despencando e dizemos, vamos esborrachar no chão, nós vamos nos perder, nós vamos morrer. Então vem a águia e nos leva de volta. Vem o Senhor, o Espírito Santo, e nos leva de volta. E o Espírito diz, não endureça o coração, como na provocação, porque quando se tenta a Deus, quando se provoca a Deus, se experimenta amargura e tristeza. Mas quando se crê, quando se busca a face do Senhor, então experimentamos paz e vida com abundância. A incredulidade leva ao afastamento de Deus. O texto continua dizendo, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade afasta de Deus. A pessoa que começa a questionar a palavra de Deus, a usar a razão, a razão nós podemos ver que muitas vezes ela é
A lógica é fora do normal. Por exemplo, a lógica diz que um queijo suíço, ele é muito gostoso. Quanto mais buracos ele tem, mais gostoso ele é. Então, pela lógica, um queijo que seria só buraco é o melhor queijo. E um queijo que é só buraco é nada. A lógica levou a pensar em nada. Então, não é a razão lógica, porque a nossa razão é curtinha. Mas a fé, ela voa mais longe. A fé nos leva a Deus. A fé nos leva a subir acima das tempestades. E no aconchego dos braços do Senhor, podemos estar onde o sol sempre brilha, onde o céu é sempre azul. Acima da tempestade. A fé nos leva a ir acima. Foi pela fé que o povo atravessou o Mar Vermelho. Foi pela fé de Moisés que o povo recebeu a água da rocha. O pecado endurece o coração. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado vai endurecendo. A pessoa vai se distanciando de Deus e tornando o seu coração duro, duro, duro. Mas a fé nos aproxima de Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé na palavra de Deus. Fé no Deus vivo de Israel. Como homens, temos apenas o dia de hoje para viver e cumprir a vontade do Senhor. O dia do Senhor vem e trará consigo o que fizermos hoje. Eu tenho hoje este momento para viver, para me alegrar, para conhecer a Deus. E eu devo investir todas as minhas forças neste dia para fazer a vontade de Deus. Porque o dia de hoje não volta nunca mais. Eu devo fazer a vontade de Deus recebendo vida. Fazer algo do qual eu não vou me arrepender. Cumprir a vontade de Deus. Em Mateus 6,30 está escrito: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Deus veste aquilo que é efêmero de uma maneira tão rica, tão maravilhosa, e nós valemos mais do que as flores, mais do que as aves, mais do que a natureza, nosso deleite e para nós, porque Deus fez o homem como a criatura mais importante na natureza, para sermos seus filhos. É sábio aproveitar as oportunidades que Deus nos dá a cada dia, entregar a Ele as nossas vidas e o futuro da nossa alma. É sábio confiar no Senhor. É sábio nos deleitar nele e dizer: Senhor, minha vida é tua, eu pertenço a ti. Usa-me no meu viver. Em Lucas 23, 42 a 43, está escrito: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta palavra, esse diálogo foi entre Jesus e aquele ladrão ali na cruz. Jesus estava pregado entre dois ladrões e eles representam a humanidade, os dois lados da humanidade, dois tipos de pessoa em toda a terra, seja qual for a sua nação. Aquele ladrão que se arrependeu e o que não se arrependeu. O que se arrependeu reconheceu que Jesus é Deus. Ele reconheceu que ele estava diante de uma oportunidade e a oportunidade era de salvação em Jesus. Então ele usa os seus últimos minutos, seus últimos momentos na presença de Jesus e os momentos do Senhor ali na cruz e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era Deus, ele reconheceu que Jesus podia salvá-lo, ele reconheceu que Jesus era muito mais do que um homem dando a sua vida ali na cruz. Ele reconheceu que Jesus era o Messias e voltaria para reinar na terra. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ah, que você possa aproveitar este dia de hoje na sua vida para entregar-se ao Senhor e receber toda a bênção que é necessário de salvação.
Deus nos dá o dia de hoje como oportunidade e presente para podermos amar, perdoar, conhecer mais ao Senhor, anunciar a sua salvação e a vinda de Jesus. Aproveite o dia de hoje para perdoar, para pedir perdão, para amar, para fazer a vontade de Deus, para visitar alguém, para anunciar a vinda do Senhor, para interceder. Seja uma pessoa sábia. Viva este dia na presença do Senhor. Que Ele te abençoe. Amém.